O que é a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade, no final, é a capacidade de você escolher os seus pensamentos. Muitos acreditam que a liberdade seja a possibilidade de você, sem dar satisfação a ninguém, pegar o seu carro, ir para onde você quiser, viajar para o lugar que você escolher, comprar o que você desejar sem se preocupar com a fatura do cartão de crédito. Mas talvez existam pessoas que consigam ir para todos os lugares sem se preocupar com o preço de nada. Elas também conseguem ir e vir sem dar satisfação a ninguém, mas não conseguem controlar um pensamento sequer. E talvez, independentemente das circunstâncias de luxo ou pobreza, vivem em uma completa miséria interior. Então, o conceito de liberdade é a capacidade de você escolher aquilo que você pensa, né? Então, esta é a definição mais clara no sentido de liberdade, ok? E com relação aos pensamentos, é isso. Agora, com relação aos sentimentos e emoções, seria a mesma coisa? Você escolher o que você sente, ou o que você percebe, ou isso aí é só uma constatação? São coisas um pouquinho diferentes, porque as emoções são energias em movimento. É como nuvens que chegam e se despedem de você quando somem no firmamento, no horizonte. O grande problema é a identificação com essas sensações, né? E para uma pessoa que não tem controle sobre o pensamento, ela se identifica com qualquer emoção. Quando vem a emoção, o pensamento tagarela e já gera uma história com começo, meio e fim, e o pior de tudo, a conclusão, que faz com que a pessoa fique derivando em um mar de sofrimento. Então, o grande problema é o aprendizado de você controlar o seu pensamento. E isso só se consegue uma pessoa humilde, porque existem aquelas que têm a seguinte estrutura racional. Bom, o que existe no mundo? Só existe o que eu conheço. E o que eu conheço já é a verdade, né? Então elas não estão abertas para nada. Isso recebe o nome de egolatria. A pessoa é um ególatra. E assim gera uma prepotência, se colocando como o centro da verdade. Ou seja, não existe nada mais do que aquilo que eu já sei. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser assim, eu sou sempre assim. Ok? É muito comum a gente encontrar em pessoas que não conhecem o sentido de humildade. A humildade é, neste universo eu conheço muito pouco, sempre tenho que aprender. Esta pessoa de coração mais, digamos assim, puro, ingênuo e humilde, esta sim consegue chegar nesse ponto, de controlar o que se pensa. Só que as pessoas pensam assim, mas como controlar aquilo que eu penso? É a pergunta que segue. Bom, para que você consiga entender isso, você precisa entender a natureza da mente, né? A natureza da mente. Aí pode surgir uma terceira pessoa que pergunte assim, mas por que nós nunca aprendemos o que é a natureza da mente? Por todo o meu ensino básico, meu, sei lá o que, ensino fundamental, foram mudando de nome, né? Durante todo o meu processo formativo intelectual, porque não existe interesse. Nunca houve interesse que você conhecesse a natureza de sua mente, né? Então, por isso, a mente manda nas pessoas e não as pessoas mandam na mente. Existe ainda uma dificuldade muito grande da maioria de um grupo de pessoas compreender que tudo, absolutamente tudo é treinável. É como aquele, por exemplo, que é raquítico, flácido e sedentário, sentado na frente da televisão e falou assim, eu não acredito que eu consigo ter uma saúde melhor e consigo ser mais forte do que isto. Claro, você nunca experimentou andar, correr, ir em uma academia, fazer artes marciais, fazer musculação. O que você conhece disso? Eu não conheço, mas eu não acredito em nada disso. Então sempre vai ficar desse jeito. Então existem pessoas, e principalmente quando se fala da mente, que elas têm o mesmo grau de ignorância, ou seja, elas ignoram e têm um nível de prepotência, que é achar que elas, sem ter praticado nada, já têm o conhecimento e a verdade, né?
Então funciona da mesma coisa. Por isso que tem aquela velha frase: mens sana in corpore sano. Mente sadia e corpo sadio. Então depende tudo daquilo que você vai aprendendo a alimentar na sua vida, né? E existem pessoas que são preguiçosas e preferem ficar sentadas em frente à televisão, acreditando que elas não podem ter uma saúde melhor por exercício físico. E esquecem que a mente é a mesma coisa. Elas estão alimentando a mente constantemente. Só que a maior parte do alimento mental que as pessoas ingerem são alimentos estragados, né? E a mente ela tem um diálogo interno, certo? São as memórias. Isso, existe um diálogo ali. Então, quando passa uma emoção, uma nuvem de emoção, né? Essa mente tira umas conclusões e aí começa um diálogo. Exatamente, começa o turbilhão da mente. Isso, se você tem o conhecimento de como ela funciona, você consegue ter esse diálogo bem claro e resolver a situação, claro. E a emoção passa. Claro, sem dúvida alguma. Porque o grande problema é que quando vem uma emoção, começa a existir uma estrutura de pensamentos que coloca fogo na lenha. Porque, como eu disse no início, você perguntou como se obtém a liberdade. As pessoas não têm, por exemplo, liberdade na mente de pensar o positivo. A maior parte das pessoas já pensa o negativo. Agora, por que será que quando acontece qualquer fato na vida, ela já deriva para o pensamento negativo? Vamos raciocinar o porquê. Primeiro, vocês já viram telejornais de notícias positivas? Ou programas da tarde, de final da tarde, onde as pessoas só vão falar das coisas positivas que aconteceram no planeta? Por que será que os canais de televisão aberta só mostram desgraças quando, no final da tarde, para a maioria da população, aquilo que passa no canal aberto faz parte da preferência da maior parte da audiência, né? Porque a mente já foi treinada para o negativo, pelos meios sociais, para que nós virássemos robôs. Nós estamos virando robôs gradativamente e não estamos percebendo. Hoje em dia nós já somos, por exemplo, antigamente você pensava uma coisa qualquer, um robô, um arquétipo que você faz de robô. Talvez você veja aquele robô ligado a uma série de outras implementações tecnológicas. Hoje em dia nós já somos rastreados por satélite. O satélite já está rastreando a sua localização pelo seu celular. Existem planos mundiais de que você receba um chip através do qual você vai ser rastreado onde quer que você seja. E claro, para que tudo isso aconteça, existem justificativas muito humanas. Você evitará o risco de, por exemplo, sequestro. Talvez daqui a algum tempo vão criar sensores de distanciamento social. Então, quando você começar a chegar muito perto de uma pessoa, vai apitar para você ficar atento que você está em um limite de contágio. Eu não duvido nada, que não deu tempo de fazer agora com essa pandemia. Quem sabe vão inventar outras pandemias e a pessoa vai ter um sensor de distanciamento social igual a que um sensor de ré de automóvel tem. Ok? Talvez as pessoas também tenham uma grande onda de a pessoa escolher o seu próprio gênero. Então, tem gente que escreve, por exemplo, vai escrever amigos e amigas, escreve amix com X. Isso faz parte da nova ordem mundial para que você, nem o gênero de nascimento você tem mais, ok? Então, e qual é o gênero de um robô? Não tem um, né? As pessoas estão se tornando essa robotização e não estão percebendo. Mas aí eles vão ter também vacinação sem fim. As vacinas, elas vão receber de uma forma sem fim, que é o programa de perpetuação dos grandes monopólios farmacêuticos, né? Basta você querer se informar sobre isso, que você vai se informar de absolutamente tudo. Aí você vai ter um mini computador do lado, que é o seu celular, vai te lembrar das suas vacinas, as suas identificações de viagem, o seu cartão de crédito, os seus meios de comunicação, está tudo ali. As suas formas de comunicação com as pessoas, porque é uma comunicação segura, eu não pego vírus pelo WhatsApp. Então, nós vamos perceber que todas as funções humanas, elas vão sendo cortadas para que o indivíduo vire um robô e o principal. Ele precisa ser treinado a pensar de uma forma que lhe sirva ao sistema. E a forma dele pensar que ele vai ser muito útil ao sistema é ele sempre estar encarcerado pelo medo. E para que ele seja muito medroso, é importante que a sua mente seja um cachorrinho desvairado que vai entrar em medos, revoltas e culpas a cada gatilho emocional. E parece que as pessoas não estão percebendo isso. É que elas não foram treinadas. Claro.
para ter esse diálogo e controlar Claro, o fluxo dos pensamentos. Claro, elas não foram treinadas para nada. Elas só foram treinadas para vaidade e consumo. Sim. Né? As pessoas são treinadas para vaidade e consumo. Quando elas estão, por exemplo, um pouquinho deprimidas, vou comprar. O homem, quando ele quer ser mais vaidoso, um pouquinho mais, ele quer comprar outro carro, ele quer mostrar a sua diferenciação através disso. E as pessoas estão absolutamente robotizadas, malucas, com pensamentos muito negativos e ainda se acham livres. Então, qual é o conceito de liberdade para esta pessoa? Elas estão cercadas por um monte de coisas de insegurança, são instrumentos de insegurança, não é para garantir a segurança, são instrumentos de insegurança. Eles surgem porque o indivíduo está muito inseguro. Medos por todos os lados, raivas por todos os lados, culpa por todos os lados, e é assim, e ainda elas querem obter a liberdade por meios externos. Eu preciso ser mais livre, vou dar uma viajada sozinha. Onde o cachorro vai, as pulgas vão junto. O problema não está fora, está no que você, dentro de você, permitiu que construísse a sua consciência. Então nós estamos vivendo em um panorama muito delicado para isso, que se o indivíduo não te tomar as rédeas da sua própria força e energia, ele não tem a menor dúvida que ele vai ser um biomecanoide. Ele vai ter um corpo biológico, mas ele vai ser um mecanoide no sentido de ele estar inserido num contexto de sistema onde você é simplesmente uma peça. O sistema manda isso, você faz aquilo. Tipo Matrix. Matrix, você faz aquilo sem hesitar. Por quê? Porque antes de colocar a ordem, o sistema coloca o medo. Mas isso existe desde que o mundo é mundo. Né? E aí existem aquelas pessoas que são muito burras, bobas mesmo. Tem que ter até uma pena que elas falam da existência de teorias da conspiração. Dá vontade de chegar para uma pessoa idiota como essa e falar assim, então senta aí e você vai me definir o que é uma conspiração. Se ela conseguir definir até o final, ela vai, na própria definição dela, se contradizer, percebendo que a única coisa que existe nesta vida são conspirações. Visando interesses. Visando interesse de grupos específicos, né? Tudo é absolutamente conspiratório. É natural isso. Sim, porque estes grupos eles vão manipular você ocultando a verdade, porque a verdade é libertadora. A verdade transformaria você em uma pessoa completamente livre da dominação do sistema. E essa pessoa não é interessante. Então, tudo que existe é conspiratório. Só existem conspirações, não existe outra coisa. E assim a humanidade caminha, ou seja, voltando à pergunta sua original, onde começa a liberdade? Liberdade é a capacidade de você escolher os seus próprios pensamentos. E qual seria um treino? Seria a meditação? Não existe salvação sem a meditação. Agora, o indivíduo pode começar a ter noção do seu estado mental. Basta ele perceber o seguinte: quando ocorre um fato da vida, a maior parte da massa escolhe o pior pensamento. Você já percebeu isso? Uhum. Quando acontece qualquer fato, o pior pensamento, o pior raciocínio, o que vai dar base para aquela emoção negativa que eu estou sentindo. Isso porque nós temos memórias que não foram eliminadas, nós estamos ainda dentro de campos sociais, esses campos sociais fazem com que nós partilhemos de um padrão de raciocínio comum, e na maior parte das vezes esses nichos sociais são nichos sociais muito idiotizantes, né? E aí a pessoa tem um impacto, puxa vida, de onde que eu estou sentindo isso? Ela sempre opta pelo raciocínio que vai fazer mais mal para ela, porque não é uma opção. Sim. Ela é tragada. Sim, e muitas vezes não são só emoções, são percepções suprafísicas às vezes, tipo uma percepção energética que acaba levando a um raciocínio equivocado também, não? A maior parte da população, ela está comandada por muitas forças e não tem noção disso. Até, por exemplo, desequilíbrios atmosféricos que produzem variações na glândula pineal, que produzem mutações de humor. Ela tem mudanças de humor repentinos e devido a uma variação da ionosfera, da quantidade, não da ionosfera lá em cima, da ionização atmosférica. Uhum. E ela não se dá noção disso. Ou de outras forças de campos mentais. Então, joguetes puro. Como baratas, ia falar batatas tontas, não, baratas tontas, se batendo por todos os lados. No caso, quando a pessoa percebe, uma pessoa que está querendo mudar, que está querendo ser livre,
e ter um controle desses pensamentos. Quando vem a emoção, ou vem a sensação ruim, ela está no local com outras pessoas. O que você aconselharia ela a fazer para não startar um processo? Ok. Então a sua pergunta, ela está no meio de pessoas, veio uma sensação e uma emoção ruim. O que ela vai fazer para não startar o processo? Ela precisa reverter o fluxo do pensamento que geralmente ela tem. Como que ela faz isso? Usando a palavra, por exemplo, obrigado. Vem uma sensação muito ruim. Geralmente, ao vir uma sensação ruim, o indivíduo liga uma cachoeira de muitos outros pensamentos negativos que ela já está habituado. Basicamente, culpa, medo e raiva. E suas ramificações. Se naquele momento ela simplesmente respirar fundo, porque quando vem um pensamento negativo, uma situação ou circunstância negativa, o corpo se contrai e a respiração fica curta. Se ela continuar respirando amplamente, olhando para aquela sensação, ou seja, não fugindo dela, mentalmente falando obrigado, obrigado, obrigado. Hoje em dia chegou esse papo de gratidão que eu não gosto de usar, porque é mais uma modinha. Não importa você falar gratidão, ou grato, ou obrigado, ou graças, ou eu agradeço. Não importa. Mas que você reverta o fluxo dessa energia, aí você vai estar dando mudanças no seu processo psicológico que vão levar você a um outro estado, a um outro patamar de consciência, né? Essa é uma ferramenta bem prática que a pessoa pode usar no dia a dia mesmo, né? No dia a dia, em qualquer momento da vida. Por exemplo, surgiu. Ela está na família ali, agora com essa situação que a gente está vivendo, muitas vezes se depara com discussões, emoções, sensações, e aí ela pode fazer esse exercício muito simples, né? Sim. Levando também em consideração que muitos são aqueles que quando estão em um poço de negatividade, projetam no outro também. Aí é um grau pior. Elas não se contêm na negatividade e incluem o outro, que é um exercício de total falta de autorresponsabilidade. Então sempre o outro é o culpado, o outro é o causador, o outro me fez isso, e o outro, chegando a conclusões sem fim. Isso é um estado patológico maior, não é? Esse é o pior dos casos. O menos pior é aquele, estou mal e mantenho-me dentro desse poço de mal-estar. E sair disso, primeiro passo, é você deixar de incluir o outro, ok? E como você deixa de incluir o outro? Da mesma forma também, refreando a doença, porque é uma doença. Por que é uma doença? Porque é doente. Entidade, então é uma coisa doente. Então, da pessoa. Então ele vai refreando isto, mudando a estrutura de pensamento. Primeiro respirando, porque ela pode perceber que quando ela entra num circuito fechado de pensamento negativo, ela está com a respiração travada, ou respiração muito curta. Então ela deve respirar amplamente e simplesmente falar, graças, eu agradeço, eu sou grato. Olha para aquela sensação, geralmente ela está no plexo solar, ou na nuca, ou ou no peito, e vai simplesmente mudando a estrutura do pensamento. Aí a pessoa começa a fazer novas sinapses na mente dela, isso vai traduzir em benefício na sua vida, ela vai deixar de ser uma pessoa tóxica, porque quem tem esse tipo de comportamento é uma pessoa tóxica. Ela vai ser uma pessoa melhor, uma companhia melhor, vai ter uma saúde melhor, e quando menos ela vê, ela percebe o sistema de dominação da sua estrutura vital. Se muitas pessoas conseguirem fazer isso, esse próprio sistema se modifica, porque esse sistema é um reflexo do todo, né, também. Sim, se ela começar a fazer isso, e a única forma dela começar a fazer por ela mesma, o sistema vai modificando, não tenha dúvida. E cada pessoa que muda, o todo acaba se modificando. Claro, não tenha dúvida, porque você é uma parcela daquilo, você vai ter uma onda reflexa no todo também. Então, quer fazer a sua parte? Faça isso. Opte pelo positivo. E não deixe que o negativo trague a sua vida como tem tragado a vida da enormidade das pessoas. Então, basicamente é isso. Então, dentro da sua pessoa, dentro da sua questão inicial, como você aprender a ser livre? Você tendo o controle sobre aquilo que você pensa, deixando de ser egoísta, deixando de ser prepotente, percebendo que você não é o todo do conhecimento da vida, que existiram pessoas que conhecem mais do que você e principalmente conhecem mais e conheceram mais na arte de ser um ser livre de verdade. Ok? Assista menos filmes e séries que só trazem referências negativas dentro do seu sistema. Aí você vai adquirindo, fazendo escolhas interiores melhores. Porque essas escolhas, elas não são exteriores. Elas são internas. São escolhas pelo pensamento positivo.
repetindo mais uma vez, a vida nunca dá problemas. A vida dá fatos. Um sábio transforma aquele fato em uma grande aprendizagem e iluminação. O negativo só se destrói com ele. Tudo é assim, né? A vida só dá fatos. Então, a diferença entre as duas posições é a maturidade, que não tem nada a ver com o envelhecimento. Tem pessoas que envelhecem e não criam maturidade. Então, a maturidade vem com a questão da responsabilidade sobre a natureza dos seus pensamentos. E isso é mais importante. E pode mudar completamente a vida de alguém num piscar de olhos. É isso, né? Uhum. Então, até o nosso próximo vídeo.